Sabem, às vezes uma única decisão é o suficiente para mudar o rumo da nossa semana inteira. E hoje vamos analisar precisamente isso. Como é que uma compra aparentemente inofensiva de $100 desplotou uma reflexão gigante sobre trabalho, liberdade e, claro, sobre o verdadeiro custo das nossas escolhas. Ora bem, tudo começa com este valor, R$ 500. Estamos a falar de cerca de $100. É uma quantia jeitosa, não é? Mas o mais interessante é a rapidez com que este dinheiro foi ganho. E quando digo rapidez, vejam só isto. 19 minutos. É incrível, não é? Gerar este valor em menos tempo do que se leva a ver um episódio de uma série. Mas a decisão que veio a seguir, essa é que dá o mote para toda esta nossa conversa. E aqui está ela, a decisão impulsiva. O dinheiro que foi ganho de uma forma tão eficiente foi imediatamente gasto num bem de consumo de luxo. Uma escolha que, poucos momentos depois, deu início a uma corrente de pensamento super interessante. E foi esta compra que deu o pontapé de saída para um momento de autoanálise, quase de um arrependimento, sabem? Porque, sejamos honestos, o preço de uma coisa raramente reflete o seu verdadeiro valor. Vamos lá mergulhar neste diálogo interno. E esta é a primeira grande pergunta, perguntador. O que é que se ganha na prática com um objeto destes? A resposta neste caso foi, não foi grande coisa. Não trouxe nenhuma mais-valia, nenhuma felicidade a longo prazo. Foi um prazer de momento, mas com um custo bem real. Agora, vamos desmontar o custo real, porque isto é que é importante. Primeiro, retorno financeiro, zero. Pelo contrário, foi uma perda. Segundo, introduz um potencial risco para a saúde a longo prazo. E se calhar o mais crucial de tudo, aquele dinheiro podia ter sido reinvestido para gerar ainda mais valor. Foi literalmente uma oportunidade perdida. O que nos leva, claro, à pergunta seguinte, uma que se calhar todos nós devíamos fazer mais vezes. Quando estamos perante uma despesa, qual é o custo da oportunidade? A escolha aqui não era só entre comprar ou não o whisky, era entre consumir agora, no imediato, ou investir no futuro. E de repente, uma reflexão sobre uma simples garrafa expande-se para algo muito, muito maior, a forma como vivemos os nossos dias. Vamos então contrastar duas realidades completamente diferentes, a da maioria e a da minoria, especialmente no que toca à forma como se encara o início da semana. De um lado, temos aquele ciclo que a maioria das pessoas conhece de cor e salteado. O fim de semana é para gastar dinheiro, gastar energia, e o que é que acontece? Chega uma segunda-feira de arrasto, a trabalhar para outros com a produtividade nos mínimos. Do outro lado, uma abordagem totalmente diferente. Um fim de semana para recarregar baterias, para estar tranquilo, até para criar. O resultado? Uma segunda-feira que não é temida, é simplesmente vivida com controle. E olhem, esta frase resume tudo na perfeição. A segunda-feira não tem de ser um castigo, pode ser só mais um dia. Um dia calmo, produtivo, onde uma pessoa tem controle sobre o seu próprio tempo. Aquela ansiedade de domingo à noite, ela simplesmente desaparece quando se constrói uma vida com intenção. Portanto, chegamos ao ponto central de tudo isto. A forma como nos sentimos na segunda-feira não acontece por acaso. Não é o destino. É um resultado direto das nossas ações. É uma questão de assumir a responsabilidade. É isto. Esta é a ideia principal. Cada euro que se gasta, cada hora que se investe no fim de semana, tudo isso molda a energia e a mentalidade com que se começa a semana de trabalho. A segunda-feira é, no fundo, um espelho das nossas prioridades. Ok, mas então a pergunta é, se a escolha parece tão óbvia, por que é que tanta gente se sente presa neste ciclo da segunda-feira miserável? Bem, a resposta está numa regra muito básica da economia. A verdade é que a falta de capital próprio obriga a maioria das pessoas a vender o seu tempo. E isso, por sua vez, significa ter de sujeitar a um início de semana que não foi escolhido por elas. Mas atenção, a boa notícia é que esta regra não tem de ser uma sentença para a vida. Existe uma alternativa. É totalmente possível sair do ciclo dos 90% e juntarmos àquela minoria que está a construir ativamente um futuro diferente. Vamos ver como. Este gráfico aqui mostra a divisão de uma forma muito clara. A esmagadora maioria das pessoas consome conteúdo, mas não cria. Os 10% estão a fazer exatamente o contrário. Estão a usar a internet não só para se entreterem, mas como uma ferramenta para construir, para se especializarem e para, no fundo, criarem a sua própria independência. Muito bem. Então, como é que se faz esta transição? Como é que se passa para o outro lado? O caminho pode ser resumido nestes 4 passos. Primeiro, encontrar um nicho, uma área, por mais pequena que seja, que nos interesse mesmo. Segundo, começar a criar conteúdo sobre isso. Não tem de ser perfeito, só tem de começar. Terceiro, e se calhar o passo mais difícil, é expor-se, partilhar o que se criou. É isto que 90% das pessoas não faz. E finalmente o resultado. Transformar a segunda-feira de uma obrigação pesada num passo agradável na construção do nosso próprio caminho. E pronto, para terminar, fica esta pergunta no ar para reflexão. As escolhas que fizermos hoje, este fim de semana, vão ditar a qualidade da nossa próxima segunda-feira.
Vai ser uma consequência da inércia ou da intenção. A escolha, como vimos aqui, é nossa.